Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Aqui também está tudo bem, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem, uma palavra do Senhor, a qual Deus colocou ao meu coração. Só que primeiramente não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir os vídeos. Amém? Queria compartilhar com vocês em Êxodo 16, versículo de número 3. Eu acho muito interessante esse versículo. Olha o que vai nos dizer. E os filhos de Israel disseram: quem dera nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para esse deserto, para matarmos de fome e toda essa multidão, Aqui a gente está vendo a murmuração do povo, A murmuração do povo nesse versículo, por quê, irmãos? Porque o povo estava sendo escravizado, pelo faraó, estava sendo escravizado na terra do Egito, vamos dizer assim, um povo que estava trabalhando, com um serviço incompleto. Quando eu digo incompleto, o que eu quero dizer aqui? Dizer assim que ele mandava trabalhar, mandava esse povo trabalhar até mesmo sem os materiais. Por exemplo, a palha. Às vezes faltava palha para aquele povo, mas mesmo assim eles tinham que dar um jeito e trabalhar por mão dele, pela mão de Faraó. Mas a gente vai entender que o Senhor já tinha, uma promessa para esse povo. O Senhor já ia libertar esse povo, da terra do Egito, ali, e ia levar para o deserto primeiramente. Mas por que para o deserto? A gente vai entender, trazendo para os dias de hoje, a gente vai entender, meus irmãos, que quando a gente vem para a presença de Deus, quando a gente vem, diante do Senhor, o Senhor não dá tudo para a gente, rapidamente. Por quê? Porque primeiramente a gente tem que criar uma estrutura, A gente tem que construir, o nosso espiritual, entre todas essas coisas a gente tem que se reconstruir. Então primeiramente o Senhor vai fazer com que a gente confia mais nele, que a gente esteja mais reto diante dos caminhos dele, que a gente esteja na posição para que a gente possa receber algo das mãos do Senhor. Então a gente vai ver que esse povo saiu, da terra do Egito, da escravidão, e já começaram, logo em seguida, vamos dizer, a murmurar. Nossa, por que não fiquemos lá, diante do Egito? Lá a gente tinha, as panelas de carne, pão até fartar, Por que agora traz esse povo para o deserto, para morrer toda essa multidão de fome? Então a gente vai ver que esse povo começa a murmurar. Vamos dizer assim, no meu contexto, eu analisando aqui, que esse povo ainda não tinha um bom conhecimento, não tinha uma boa estrutura, para daquela forma eles estarem falando, eles estarem agindo, que queriam morrer porque lá no Egito estava melhor. Só que a gente vai entender que nada é melhor do que a gente estar na presença do Senhor, na presença de Deus, Porque é necessário a gente passar pela prova. É necessário às vezes a gente passar, por alguma dificuldade, por alguma crise, entre outras coisas. Mas a palavra do Senhor nos diz em Salmo 125, versículo de número 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Então o Senhor quer de mim, de você, mais confiança. Ele quer que a gente confie para que Ele possa fazer uma obra na minha e na sua vida. Então é necessário a gente criar estrutura, confiarmos no Senhor, porque Ele está cuidando, de mim e de você todas as vezes, Então a gente tem que consultar o Senhor primeiramente, Mas por que dessa prova? Por que eu estou passando isso? E não murmurarmos, contra Ele. Porque vamos dizer assim que o Senhor poderia muito bem não ter atendido, esse povo. Por quê? Porque o Senhor já estava falando diante de Moisés ali, diante deles, que ia fazer, que ia tirar o povo ia seguir o Senhor e tudo ia se organizar. Mas o povo preferiu murmurar. Só que o Senhor mesmo assim, vamos dizer assim, por que eu falo então, meus irmãos, que o povo às vezes não tinha muito conhecimento?
neste caso, o povo ter murmurado rapidamente, sem primeiramente pensar nas consequências. Porque o Senhor muito bem poderia não ter mandado, né, o alimento para esse povo, não ter mandado o maná, os codornizes, né, os codornizes e tal, para esse povo comer as carnes, e entre outras coisas. Então a gente tem que analisar primeiramente, né, o que o Senhor está querendo fazer na minha e na sua vida, o porquê dessa prova, o porquê desse processo, o porquê de todas essas coisas. É necessário a gente entender o que o Senhor quer na minha e na sua vida. Amém? Fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.